Estamos de volta com o primeiro debate das eleições FUNPRESP 2019. Neste bloco, conforme acordado previamente, 3 chapas substituíram seus representantes no debate. A chapa 2 será representada neste bloco por Paulo Martins. A chapa 3 será representada por Luiz Angotti. A chapa 8 será representada por Elias Carneiro. E a chapa 7 segue sendo representada por Breno Zaban. Quem nos assiste ainda pode enviar perguntas pelos nossos perfis no Facebook, YouTube e Instagram. O debate também está sendo transmitido pelo portal do servidor. Neste bloco, as chapas vão responder às perguntas enviadas previamente pelos participantes e assistidos para o e-mail da Comissão Eleitoral. A ordem de resposta será da esquerda para a direita em sentido horário, começando, portanto, pela chapa 3. As perguntas serão sorteadas aqui por mim, no palco, ao vivo, e cada representante das chapas terá 2 minutos para responder a pergunta. Então, vamos começar com o sorteio das perguntas. Bom, uma pergunta bastante extensa. A pergunta foi enviada por Eberton Luiz Duarte Rodrigues, que é servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. A pergunta: o que pode ser melhorado para que a FUNPRESP seja mais atrativa e confiável para se contrair novas adesões? E se existe a perspectiva e a possibilidade de a FUNPRESP vir a oferecer produtos que auxiliem seus beneficiários, tais como empréstimos, financiamentos, planos de saúde, etc., tornando-a mais visível ainda? Uma pergunta bastante extensa e específica. Então, pode responder 2 minutos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Agradeço a pergunta do colega, muito oportuna. Em termos de perspectiva, né, de produtos e benefícios, foi que o colega perguntou. A nossa chapa entende que para atrair a mais servidores, o mais importante é a segurança, fortalecer a governança, né? Mas em termos de produtos, nós somos 70 mil servidores, então o cadastro da FUNPRESP é muito valioso. Então entendemos que a gente pode oferecer ao participante um clube de vantagens para oferecer produtos e serviços, né? Financiamento habitacional, eu acredito que daqui a 3 anos será viável por meio de convênio, com uma instituição financeira ou uma carteira própria. A gente entende também, no fundo coletivo de benefícios também, a gente pode rever o custeio de maneira a aumentar os aportes nas contas individuais, né? E em termos de perspectiva, eu acho que a FUNPRESP vai completar 6 anos, então a gente tem que consolidar a imagem, excelência com base em valores, né? E, sobretudo, eu acho que o nome do nosso jogo é escala e eficiência. Então, na medida em que a FUNPRESP for eficiente, a gente consegue abaixar a taxa de carregamento em níveis bem inferiores aos atuais. Inclusive, é uma proposta nossa, que entendemos que já seja factível, né, essa redução numa escala mais rápida. Então, em suma, são essas as propostas para atrair os colegas, né? Acho que, sobretudo, fortalecer a governança. Muito obrigada. Vamos, então, ao sorteio da próxima pergunta. Mais uma pergunta aqui. A pergunta foi enviada por Lucas Teles de Alcântara, e ele é servidor da Universidade de Brasília. Tendo em vista o atual movimento do governo pela adoção do regime de capitalização da Previdência, existe alguma proposta dos candidatos sobre a possibilidade de os servidores não contribuírem mais para o PSS e contribuir exclusivamente para a FUNPRESP com coparticipação do governo? Servidores novos, como eu, têm muito interesse nessa possibilidade. Um tema bastante atual, e o candidato agora pode responder. Bom dia a todos. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Meu nome é Paulo Martins, sou auditor federal do Tribunal de Contas da União. Sem dúvida, Lucas, nós estamos vivendo um momento de alteração de normas, né, de total insegurança jurídica
por parte do governo. Por isso, nós precisamos fortalecer as regras de governança da fundação. Não é possível que, por exemplo, as regras de benefício especial e as regras de implementação de benefício limitem a atuação dos participantes. Por exemplo, os participantes precisam ter suas regras de implementação na FUNPRESP desvinculadas do regime próprio de previdência social, justamente para que, se o governo fizer alguma alteração nessas normas, o participante não ficar refém dessas alterações. Excetuar a FUNPRESP nessas regras de reforma da Previdência é um grande desafio e vai exigir uma atuação parlamentar dos servidores no Congresso Nacional. Essa também é uma das nossas diretrizes. Nós temos algumas propostas que vão nesse sentido, como, por exemplo, para fortalecer a governança e as nossas alterações aqui dentro da FUNPRESP passarem sempre pelo crivo dos participantes, nós propomos a criação de um outro órgão, que é o órgão social. Em casos específicos e sensíveis, os participantes sejam diretamente escutados. Né? Isso aqui não é banco, isso aqui é um fundo de previdência fechado de propriedade dos servidores públicos federais. E nós precisamos ser ouvidos nessas alterações. Nós não podemos ficar reféns livremente de indicação de diretrizes do governo. Né? Essa é a nossa missão. Obrigada, candidato. Vamos à próxima pergunta. Vamos ver qual é o tema. O tema é planos de benefícios. A pergunta foi enviada por Zaira Hoffman, que é servidora do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. A pergunta dela é a seguinte: há alguma proposta para que as pessoas possam efetuar a portabilidade da integralidade das contribuições do participante e do patrocinador em caso de desligamento do vínculo com o serviço público? Pergunta para a chapa 8, candidato Elias Carneiro. Bom, muito obrigado, bom dia a Zaira que fez a pergunta. Meu nome é Elias Carneiro, sou funcionário público desde 88, auditor fiscal da Receita Federal há 23 anos. E muito feliz de estar aqui e poder contribuir com a FUNPRESP. Gostaria também de homenagear o Everton e o Lucas, que também participaram com suas perguntas aos nossos candidatos. A preocupação com a FUNPRESP é muito importante. Com relação ao questionamento da colega Zaira, que busca, na realidade, uma política de migração para poder fortalecer a previdência complementar e, por que não, o pecúlio dela e de sua família. A legislação atual tem as restrições naturais que necessárias para a governança de um sistema previdenciário. Infelizmente, hoje, nós não podemos migrar totalmente aquilo que nós já conseguimos fazer de pecúlio, porque a legislação assim não permite. Agora, naturalmente, o FUNPRESP, através do seu corpo diretivo, e aí eu fico muito à vontade, porque participei na primeira chapa desse comitê de assessoramento aqui do FUNPRESP em 2015, conseguimos construir um fortalecimento, saímos de 5 mil vidas para quase 50 mil vidas aqui no FUNPRESP e, infelizmente, algumas políticas não conseguimos caminhar, mas não foi porque o FUNPRESP não queria ou porque nós não poderíamos, mas sim porque a legislação assim não permite. Agora, naturalmente, Zaira, pode ter a certeza que nós vamos buscar fortalecer essa tua proposta que está nos nossos anais, que a pessoa possa trazer para dentro da sua carteira todo aquele benefício que ele já contribuiu e, com isso, trazer estabilidade não só a você, Zaira, como a sua família e, mais avante, a todos aqueles que participam de maneira direta ou indireta da seguridade que tem que trazer o FUNPRESP. Obrigada, candidato. Nós vamos agora ao sorteio da última pergunta nesse bloco. Vamos ver qual é o tema e a pergunta. O tema é investimento. A pergunta foi enviada pelo servidor Fábio Toshio Kanizawa. Ele é servidor da Universidade Federal Fluminense. Espero ter falado o sobrenome dele corretamente. A pergunta é a seguinte: como pretendem garantir a rentabilidade com segurança para os participantes? A pergunta é para o candidato da chapa 7, Breno Zabam. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Eu gostaria de destacar que eu fico muito feliz de você ter entrado no site, feito essa pergunta, porque quando me perguntam se eu não fico preocupado de usarem meu dinheiro mal na FUNPRESP, eu respondo, eles só não vão usar mal o nosso dinheiro se nós estivermos sempre de olho. Então, pessoas engajadas com vocês que olham, que estão de olho, que acompanham o que está sendo feito, são a garantia de que a gente vai conseguir ter nossa renda na aposentadoria.
Primeira coisa que eu vou dizer, quando você me pergunta como garantir rentabilidade, e eu vou ser bem honesto, em finanças, não tem como você garantir rentabilidade. Eu poderia tentar ganhar votos dizendo para você, sim, eu garanto que você vai conseguir pelo menos a Selic por tanto tempo. Não funciona assim. Infelizmente, o mundo é cheio de riscos. A gente tem que lidar com os riscos que estão à nossa frente. O que nós pretendemos fazer, o que é nossa proposta é contratar gestores para classes de ativos específicas, assegurar que nós tenhamos uma reserva suficiente em títulos com maior segurança, ousar um pouco mais de acordo com o perfil dos participantes, e para isso nós achamos muito importante criar a possibilidade de pessoas aceitarem perfis diferenciados. Isso é uma prática comum ao redor do mundo. A ideia é, você quer algo completamente seguro, mas aceita o risco de ter um retorno menor? Nós te daremos a opção. Para você é importante assegurar que o risco de baixo retorno não seja majorado? Nós podemos acertar um portfólio. O que importa é, nós estruturaremos um processo para escolha de ativos, monitoramento dos gestores, avaliação por benchmarks adequados, para assegurar que o nível de risco de investimento que você se sinta confortável, o tipo de risco de investimento que você se sinta confortável, você vai ter a chance de tê-lo. Obrigada, candidato. Bom, e assim nós encerramos o segundo bloco desse debate. Continue mandando perguntas pelo YouTube, Facebook e Instagram. Elas serão sorteadas daqui a pouco no quarto e último bloco. Teremos agora mais um intervalo de 3 minutos e depois retornamos no próximo bloco com perguntas diretas entre as chapas. Até já.